internet funcionem bem, que eu estou aqui no quartinho para não fazer tanto barulho. Vamos lá, gente, nessa nossa quinta aula, vamos apresentar aqui com os alunos do curso de introdução à escatologia. Deus abençoe aí o Gil, a Jane, a Antônia, a Vitória, a Gisele, a Denis. A Natália, talvez ela chegue daqui a pouquinho. E eu queria fazer uma oração rápida com vocês, né? Entregando esse momento a Deus. Oração rápida, né, gente? Nem deveríamos usar esse termo, né? Mas é mais um cuidado mesmo em relação ao tempo, porque o assunto é interessante. Vamos orar, né? Querido Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor nos abençoar com a tecnologia, nos abençoar com essa possibilidade. Nos ajuda, Senhor, a aprender um pouco mais da Tua palavra e ter a nossa fé, Senhor, renovada, Pai. Apesar da crise, apesar do coronavírus, o Senhor tem nos permitido aprender mais sobre a Tua palavra. Abençoe cada um, Jesus, recompensa cada um. Se eles estiverem precisando de alguma coisa, precisando de uma provisão, de uma cura, de uma porta aberta, que o Senhor possa conceder, Jesus. E que durante a semana tenhamos testemunhos de cura, testemunhos de bênçãos, testemunhos de novidades do Senhor na vida dos Teus filhos, porque eles têm se esforçado, Jesus, para aprender da Tua palavra. Eu me lembro que eu fiquei muito triste anos atrás, quando eu precisei desistir de um curso, porque eu fiquei desempregado, e o Senhor moveu o meu coração para que anos depois eu pudesse fazer um seminário, pudesse estudar, e hoje eu fico feliz, Deus, porque junto com os meus irmãos, estamos aprendendo juntos. Nos capacita, Senhor. Dirige essa aula, Espírito Santo, não permita que falemos heresias, falemos coisas contrárias à Tua palavra, mas nos ajude a esclarecer aqui o que o Senhor quer nos ensinar. Assim, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim, vocês estão vendo minha tela? Sim. Alô, vocês estão me ouvindo? Gente, na aula passada falamos um pouquinho sobre Apocalipse. Quem perdeu, gente, dá uma olhadinha no vídeo, tem lá o nosso canal no YouTube, Estudando Teologia Hoje, tá? Foi um canal, bem-vinda, Nath. Foi um canal que eu montei para colocar nossas aulas lá. Bem-vinda, Nath, Deus abençoe, a Nath está aí também. Queridos, então na aula passada a gente fez um resumão muito rápido de um jeito, viu, gente? Queridos, tem muitos outros jeitos. É um dos jeitos da gente ler o Apocalipse, né? Então, assim, eu sei que o Denis já leu um pouquinho sobre isso, que o Gil já estuda. O que seria legal, gente? Os irmãos pegarem a Bíblia, de preferência, se tiver uma Bíblia de estudo, e começar a ler Apocalipse aí aos pouquinhos, para ter uma visão geral, tá? Para ter uma visão geral. E aí, aos poucos, os irmãos vão percebendo as interpretações, né? Até a Gi perguntou numa aula, né? Nossa, mas não tem um jeito, não tem uma interpretação certa. Infelizmente, Gi, nós não podemos dizer que as interpretações elas são erradas. Nós podemos dizer que elas são diferentes, porque a Bíblia inteira fala desse tema. Quando a gente lê lá em Gênesis 3:15, que Jesus ele pisará a cabeça da serpente, né? Aquilo ali já é um prenúncio de que Satanás ele seria derrotado. E aí, eu já queria lembrar vocês, a Nath está aí, se ela quiser também complementar, eu queria lembrar vocês dos 5 pontos, das 5 coisas que a gente tem certeza quando a gente estuda o Apocalipse. Primeira coisa, Jesus voltará. Glórias a Deus por isso. Jesus voltará, isso é certeza. Segunda coisa, Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Então, primeira coisa, bem-vindo aí, Gabriel, meu sobrinho também, lindo. Primeira coisa, Jesus ele voltará, irmãos, isso é certeza, isso vai acontecer. Quando vai ser? Não sabemos, tá? Segunda coisa, Jesus julgará os vivos e os mortos. Ele já está julgando agora. Quem já morreu já está lá com Jesus, irmãos? Não sabemos. Alguns acreditam que eles já estão, outros acreditam que eles estão num sono, num sono profundo, num descanso. Então, é mais um ponto de polêmica. Terceiro, ressurreição dos mortos. Os mortos eles serão ressuscitados.
Isso também é certeza. Quarta coisa, Satanás será julgado e condenado. Sim, ele será julgado e condenado, isso também é certeza. E o quinto, vai ter um período de paz e de prosperidade. Então, tem gente que chama esse período de milênio, tem gente que chama de novos céus. Então, queridos, essas 5 coisas, tudo isso que eu falei, está anotadinho aí nos nossos slides, no site, falamos aí nas aulas anteriores. São 5 coisas que vão acontecer aí. O anticristo vai ser derrotado, o arrebatamento, ele vai acontecer. Não sabemos se é antes ou se é depois da grande tribulação. Então são coisas que vão acontecendo e a gente vai olhando para essas possibilidades. E a aula de hoje é importante porque vamos falar justamente do milênio, tá bom, gente? Então vamos falar aí do milênio, que tá, aqui tem um texto aqui que a Natália fez esse slide para a gente. Eu queria ver aí se alguém gostaria de ler para nós, se a Nath gostaria de ler, ou a Vitória. Quem tiver aí mais de boa. Lê aí, Nath, lê você. O pessoal te Leio, ouvir? sim. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Está aí restaurada, venceu o corona em nome de Jesus, né, Nath? Amém, graças a Deus. Nath? Amanhã já completo os 14 dias, graças a Deus. Ela foi encontrar o presidente, infelizmente. Brincadeira. Eu vou ler aqui para a gente, então, Apocalipse 20, do versículo 4 ao versículo 6. E eu peço para vocês também hoje um pouquinho de paciência, né, João? Porque é um tema bem extenso. Se não der para a gente terminar hoje, a gente continua na próxima aula. É um pouco difícil, porque são termos, os nomes são muito parecidos das visões, das interpretações do milênio, da grande tribulação. Então, pode ser que confunda um pouco, mas depois a gente vai mandar todos os slides. Aqui, nesses slides, não consegui complementar com alguns versículos que eu queria colocar, foi muito corrido para mim esses dias, eu não consegui acompanhar. Mas depois eu vou combinar com o João, a gente coloca nos slides, né, João? O restante, ou a gente passa para vocês irem estudando em cima dos versículos também, tá bom? É mais um panorama, assim, das visões que a gente vai passar, e um pouquinho de paciência, porque é um pouquinho, parece complicado, mas depois que a gente entender, fica mais fácil de interpretar, tá bom? Eu vou ler aqui para a gente, então, ó, Apocalipse 20, a partir do 4. João falando da visão que ele teve, né? Ó, vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. A gente vai falar desses 1000 anos hoje. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, ou seja, né, aqueles que não adoraram a besta, aqueles que não se curvaram perante o anticristo, eles ressuscitaram para reinar com Cristo durante os 1000 anos. É mais ou menos isso que João está falando. E aí ele fala no 5, né? O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte que é a morte eterna, não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, hoje a gente vai falar desses 1000 anos, que está sendo bem enfatizado nesses versículos, né? Aqui, João, ele fala que aqueles que morreram, né, em Cristo, que foram aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, que eles ressuscitaram para reinar os 1000 anos com Cristo. E essa foi a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, são daqueles que eles não ressuscitaram nessa primeira. E isso aconteceu quando? Ó, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos.
Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou naquela primeira aula sobre a ressurreição dos mortos, que seriam duas ressurreições, né? Que primeiro, quando lá em Tessalonicenses Paulo fala, né, que os mortos, eles ressuscitaram aqueles que morreram em Cristo, encontraram com Cristo nos ares. Depois a gente vai ler esse versículo. Essa foi a primeira ressurreição. Essa segunda ressurreição são daqueles que morreram sem Cristo, que não morreram em Cristo. A gente vai falar sobre ela também um pouquinho mais para frente. Mas hoje a gente vai falar o que é esses 1000 anos. Será que esses 1000 anos são realmente 1000 anos literais? Lembra que a gente estudou um pouco sobre alegoria na hermenêutica, né? Sobre o que é literal, o que pode não ser literal. Em cima desses 1000 anos, a gente tem as quatro principais visões acerca do milênio. Pode passar, João, o slide. A gente vai falar, então, o que seria milênio, né? Que a gente vê falar tanto de milênio. O milênio, eu acredito até que a gente falou em algumas aulas aqui. Pega um copo de água para mim, filho. Sobre milênio, e alguns pode ser que não sabiam, não conhecia, mas o milênio é esse período de 1000 anos que João fala aqui, nesse capítulo 20 de Apocalipse. Só que o que acontece? Existem interpretações desse milênio, que ele vai ser literal, que Cristo vai reinar com a igreja aqui na Terra por 1000 anos, ou esses 1000 anos, como tem uma visão que acredita que eles já estão acontecendo, que são 1000 anos espirituais, espiritual, isso não é literal, não serão exatamente 1000 anos, a gente já está vivendo esse período de milênio. Tem uma visão que acredita assim, tem outra visão que acredita que não necessariamente esse milênio é físico, e que esse milênio não vai ser quando Jesus voltar, que esse milênio vai ser antes. Então, assim, tem várias visões diferentes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas, que são as visões do milênio. Então, esse estudo, ele tem como objetivo a gente estudar, analisar e falar um pouquinho aí dessas 4 possíveis e principais linhas de interpretação. É muito importante a gente saber, por quê? Porque ao longo da nossa vida cristã, a gente vai ver muitas diferenças, né? Tem igreja, por exemplo, os pentecostais, eles acreditam de uma forma, tem os reformados que acreditam de outra. Então, dependendo da igreja que a gente passar, ou das pessoas que a gente conhecer, outros cristãos, eles vão ter uma visão diferente sobre o milênio. E aí, para a gente não ter aquela dúvida, será que isso que eles estão falando é de Deus? Será que isso não é heresia? Será que isso não é... É importante a gente conhecer. Essas linhas de interpretação que a gente vai falar, é interessante, porque, assim, se não fere, como não fere aquilo que o João falou, que são os pilares, não tem problema eu pensar diferente do João. Por exemplo, o João acredita que a igreja ela vai subir antes da grande tribulação, vamos supor. E eu acredito que a igreja vai subir no meio da grande tribulação. O Gil acredita que vai subir depois, um exemplo só. E aí todos nós vamos subir, porque nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos que vai haver ressurreição. A diferença é, a gente só pensa de uma forma diferente que não atinge a doutrina central. Então, assim, essas visões, elas não têm problema cada um de nós pensar de uma forma diferente. Só não podemos, quando foge dos princípios, como a gente já falou nas outras aulas, os princípios, os pilares cristãos, os pilares da palavra, aí já é heresia. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é mais voltado para as visões, para as interpretações diferentes. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre elas. Pode passar, João. Ó, já tem aqui, o Gil já falou que ele é pré-milenista, aí, ó, dispensacionalista. Vamos entender isso mais para frente. Gente, acalma o coração, viu, gente? O que é gostoso, assim, da gente estudar a palavra, né? Estudar um pouquinho da teologia. A gente aprende um pouquinho sobre cada visão, entendeu? A gente aprende um pouquinho sobre cada visão, as diversas maneiras de se estudar sobre este tema. Então, assim, acalma o coração, vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo o que são cada um desses temas, e quem sabe no final do curso você se identifica com algum tema específico. Eu gostei dessa visão aqui, ó, que fala que a igreja vai ser arrebatada antes.
eu acho que tem mais a ver, assim, com a Bíblia e tal. Eu acho que a igreja, ela vai se fortalecer, ela vai precisar ajudar esse mundo no período da tribulação. O mundo inteiro em sofrimento, como é que a igreja vai ficar longe, sendo que a igreja que tem que conhece a palavra. Então, queridos, cada visão tem a sua importante contribuição. Eu acho que isso que é bom. A prova disso, irmãos, rapidinho, só para passar para a Natália, a prova disso, irmãos, é que existem muitas igrejas, né? Se a gente fosse pensar assim, não precisaria ter dezenas de igrejas com os nomes diferentes. Podia ter só uma igreja só, e aí todo mundo ficava junto, um nome só e tudo mais. Deus, ele permite aí o homem ter várias visões diferentes a respeito de um determinado assunto. O que não pode acontecer, queridos? A gente perder aí a nossa essência, né? Qual que é a nossa essência? As doutrinas básicas aí da fé, né? Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, ele voltará. São coisas assim que a gente não negocia e que faz parte aí da verdade da palavra de Deus. Agora, os detalhes aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo aí mais. Vamos lá, Nath, vamos seguir aqui. Isso. E outra coisa, não brigar, né? A gente vê aí tantos debates, infelizmente, as pessoas, em vez de se preocupar com o principal, fica brigando, debatendo. Não, vai passar, a igreja vai ser salva, a igreja vai converter o mundo todo no evangelho, vai ter uma conversão. Não vai ter. E as pessoas, elas perdem tempo debatendo. Eu acho assim, eu penso que é importante a gente conhecer. Se a gente tiver a nossa visão ok, né, a gente conhecer, mas a gente defender aquilo que é principal. Não ficar brigando por causa de temas secundários, né? Secundários, como a gente vê acontecer até na salvação. Não, Deus, eu sou calvinista, eu sou arminiana, isso, aquilo. As pessoas ficam perdendo muito tempo com debate, com brigas, onde, na verdade, você pode conhecer, aprender e ter a sua visão, mas respeitar a visão de outras igrejas também, né? Como é o caso dos pentecostais. Eles têm uma visão, a gente tem outras igrejas que têm outras, e a gente está ali no meio, mas a gente defende a nossa visão, porém, a gente não vai ficar debatendo e perdendo tempo com isso, né? Com debate, com briga tola, né? Agora vamos passar para o próximo. Oi, Nath, João. Ô, Nath, eu estava até comentando com o pessoal aqui antes da aula começar, depois a gente poderia ver com o pastor se ele aceita preparar uma aula para falar um pouquinho da visão da nossa igreja, né? A nossa igreja, ela tem uma frase embaixo do símbolo que eu queria ver, vai ganhar um presente aí quem lembrar dessa frase. Tem uma frase embaixo do símbolo da nossa igreja, não vale pesquisar, tem que lembrar de cabeça. Então, eu queria ver se a gente agenda... A gente pode agendar com o pastor, agendar uma aula especial para ele mais para frente, né? Que aí eu aviso vocês, a gente traz ele pode falar um pouquinho o que a nossa igreja acredita, né? A nossa igreja, ela tem uma origem aí batista, mas ela também ela acredita nos dons, ela acredita nos dons espirituais e tudo mais. Ele poderia trazer para a gente o que nós cremos, o que de fato a nossa igreja assumiu como doutrina, entendeu? Aí seria algo interessante também para a gente conhecer, né? A gente conhecer um pouquinho, né? É verdade. Alguém lembrou aí a frase? O Gil Alguém falou. lembrou a frase aí, não? Preparando Falou, Gil, fala aí, ó. Arrebatamento. Eita, arrebatamento, hein? Escatologia, nossa igreja, ela já acredita. É uma igreja escatológica. Ela já acredita. Só que na frase, parabéns, hein, Gil? Tô te devendo um presente, hein? Na frase não fala se é um arrebatamento secreto, né? Que aí já é um detalhe. O arrebatamento secreto, quem acredita nele, daqui no minuto seguinte, a gente vai falar no momento certo. Mas vamos lá, para não alongar muito. Então tem umas perguntinhas que surgem quando a gente fala de milênio, né? O milênio é literal na Terra após o retorno de Cristo, conforme pregam os pré-milenistas? Pode ser milenistas ou milenaristas, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Ou o milênio é apenas uma representação da era da igreja, como defendem os amilenistas? Ou ainda, será que o milênio seguirá um desenrolar gradativo, conquistas, né? A igreja vai vencer aí, conquistar o mundo todo para Cristo, como pensam os pós-milenaristas, será?
Então, vamos ver. São perguntas que parecem, assim, bugar a nossa cabeça a princípio, né? Mas conforme a gente vê o desenho aqui, ó, pode passar, João, para o desenho da cruz aí. Vai ficar um pouquinho mais claro para a gente. A gente vai falar sobre essas linhas também, ó, gente. Existem hoje São as 4, né? 4 linhas de interpretação. Existem essas 4 linhas, elas pensam sobre o milênio de forma diferente. Cada uma enxerga o milênio de uma forma. Por exemplo, nós temos o pré-milenismo, temos o pré-milenismo também dispensacionalista, que é o que a gente vai falar também. É o pré-milenismo clássico, mais histórico, e o outro é o pré-milenismo dispensacionalista, que surgiu depois. Ele surgiu depois, mas hoje a maioria dos pré-milenistas são dispensacionalistas. A gente vai entender o que é esse nome grandão aí depois. Então, hoje a grande maioria, ela é pré-milenista, mas ela também é dispensacionalista. Tem também o pós-milenismo. Gente, aqui, por enquanto, a gente está falando de milênio, tá? A gente não está falando de grande tribulação. Mais para frente, a gente vai aprender mais uns nomes também, que entra dentro da grande tribulação. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, tem o pós-milenismo, que a gente vai entender também o que é, e o amilenismo. Então, essas são as 4 principais linhas de interpretação sobre o milênio. E dentro dessas interpretações, nenhuma delas, que é o pré-milenismo, tanto o clássico como o dispensacionalista, existem a questão da grande tribulação. Porque o pré-milenismo, ele acredita na grande tribulação, só que dentro dele existem visões diferentes de quando isso vai acontecer. Então, dentro do pré-milenismo, existem as visões acerca da grande tribulação. Isso no pré-milenismo, ou no clássico, ou no histórico. Já o pós-milenismo, que é uma visão também do milênio, e o amilenismo, eles são outras linhas de interpretação, que vai tratar o milênio de outra forma. Então, a gente vai aprender um por um. Eu peço, mais uma vez, a paciência assim, de vocês, que são nomes meio complicados, vai parecer meio complicado, mas vão anotando, depois estudem os slides, que aí vai clarear para vocês de melhor forma. E a partir do momento que a gente começar a falar, vai ficar claro para vocês. Né? Quando a gente falar sobre o milênio, eu tenho certeza que alguns já vão se identificar com uma forma diferente, né? Não, eu acho que essa forma tem mais a ver com a gente, com a nossa igreja, com a nossa doutrina, com aquilo que a gente acredita, conforme a gente for falando, tá? Pode passar, João. Eu falar um pouquinho, aí, Nath, aí depois o pessoal... Pode falar, gente. Nath, aí depois o pessoal pode ver que pelo desenho, né? Pelo desenho tá meio que autoexplicativo, né? Quando tem a cruz, é quando Jesus ele morre e ressuscita. Aí, na sequência, tem um período de tribulação, uma previsão aqui de uma segunda vinda, o período do milênio e o juízo final. Tá vendo, irmãos? Já tem alguns eventos aqui, uns detalhezinhos, que aí, Natália, quando lá na frente nós tivermos aquela aula de símbolos dos eventos, que a gente vai falar só dos símbolos, o que é o 666, o que é, sei lá, o falso profeta, aí vocês já ficam mais tranquilos, porque você já tem uma visão aqui, mais ou menos, por esse desenho. Então, assim, é muito comum nos livros sobre escatologia, nos livros de teologia, vocês verem aí esses desenhinhos aqui. Tanto que eu até provoquei eles, Nath. Eu mandei um desenho aí no grupo, um desenho aí meio polêmico, né? Eu mandei um desenho aí bem detalhado, assim. Inclusive, aqui no meu quartinho da bagunça, eu tenho esse desenho grandão aqui na parede, colado e tal. Tava colado, né? Na verdade, eu guardei ele porque ele estava estragando. Mas se vocês olharem aí, ó, eu mandei um desenho aí escrito assim, ó, panorama escatológico do Apocalipse, aí mostra lá, né? Aí depois os irmãos olham com carinho, com calma, é mais para a gente pensar nesses eventos. Tá bom, queridos? Todos conseguiram entender um pouquinho o desenho? Olhando para o desenho, acho que fica mais fácil, né, João? Ó, por exemplo, o primeiro, vocês estão vendo uma cruz, a cruz, como o João falou, a primeira vinda do Senhor Jesus, né, quando ele veio, morreu, aí, ó, começa
para o pré-milenismo, ó, esse período todo, a tribulação, vai chegar a tribulação, a grande tribulação, Jesus vem, Certo. inaugura o milênio literal. Os pré-milenistas, eles acreditam em um É. milênio físico. Jesus vai reinar aqui na 1000 Terra, anos, né? 1000 anos com a igreja. 1000 anos. Nesse, 1000 anos. na segunda vinda de Jesus, vai ter a ressurreição dos mortos, né? Aqueles que morreram, eles vão ressuscitar, e depois desse milênio, 1000 anos, vai ter o juízo final, e aí até vocês leiam depois todo o capítulo 20, para vocês verem o que vai acontecer, e aí vai ter o juízo de Deus para os ímpios, para os justos e para os ímpios. Então essa é a primeira visão, ó, tribulação, vai ter a tribulação, segunda vinda do Senhor Jesus, e Jesus inaugura o milênio, e depois do milênio, 1000 anos, juízo final. Oi, Jones, pode falar. Nath, aí nesse pré aqui, a igreja passa pela grande tribulação, né? Nesse daqui, a igreja passa, ó, pós-tribulação. A igreja passa. Nesse desenho, é um pré-milenismo que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, ó. Pós-tribulação. Pós significa depois. E ó, o segundo desenho. Pré-milenismo. Perfeito, perfeito. Então, fechou, gente, ó. O pré-milenismo matou. Vamos pro segundo agora, Nath. A Nath tá muito craque aí, tá bem fresquinha na mente dela. Vai lá, Nath. Jesus morre. Isso, ó. Agora, olha a segunda visão do pré-milenismo, que são dispensacionalistas. Olha o que eles pensam. Que Jesus, ele veio, né, morreu, e aí, ó, o que vai acontecer? Vai ter uma segunda vinda em secreto. Jesus, ele vai arrebatar a igreja em secreto, e aí vai acontecer o que Paulo fala lá em Tessalonicenses. A igreja vai se encontrar com Jesus nos ares, ali vai ter a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e a igreja sobe para o céu. Fica lá no céu com Jesus, nas bodas do Cordeiro. Porque o que acontece? Os dispensacionalistas, tem algum carro do ovo, eu acho, passando por trás. É aqui em casa, gente. Eu vou pôr aqui no mudo. Sim, desculpa, João. Não tem problema, não. Achei engraçado. E aí, o que acontece? Vai vir, né? Jesus vai vir em secreto arrebatar a igreja, porque os dispensacionalistas, eles acreditam que esse período de grande tribulação é destinado a Israel. É destinado aos judeus. Os judeus precisam ser tratados, então eles vão passar por isso. E os ímpios que não creram em Jesus, que não quiseram saber de Jesus aqui na Terra, quando tiver o arrebatamento secreto, a igreja sobe, vai para o céu, fica na boda do Cordeiro lá, fica recebendo galardão, fica nas bodas lá do Cordeiro, em festa lá no céu. Enquanto isso, o anticristo se manifesta, a grande tribulação, 7 anos aqui na terra de tribulação. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio que o anticristo vai causar aqui na Terra. Quando passar esses 7 anos, a igreja vai descer com Cristo, e aí sim vai acontecer o que Jesus falou lá em Mateus 24, que o sinal no céu viria o Filho do Homem em poder e em glória. Só que nessa visão a igreja está junto com Cristo. A igreja vai descer com Cristo, Cristo vai vencer o anticristo e vai reinar 1000 anos, literais, que nem o primeiro pensa também. Os 1000 anos vão ser aqui na terra, da igreja reinando com Cristo. E só depois desses 1000 anos vai ter a ressurreição dos que não morreram em Cristo, o juízo final e o fim eterno, né, dos justos e injustos. Nova Jerusalém, né, enfim. Essa é a visão dispensacionalista, que é a grande parte dos pré-tribulacionistas pensam, dos pré-milenistas pensam assim. E o terceiro, olha o terceiro desenho em amarelo, ó, Jesus veio, morreu, primeira vinda do Senhor Jesus. Eles acreditam que não tem nenhuma divisão, ó, que vai acontecer um milênio, esse milênio vai ser antes de Jesus voltar, pode ou não ser físico, não é físico necessariamente, é um longo período aqui na Terra da igreja, da era da igreja, eles acreditam que vai ser a era da igreja, onde a igreja vai conquistar, a igreja vai crescer, a igreja vai pregar o evangelho para o mundo inteiro. Depois que isso aconteceu, o desenho do milênio lá, o milênio é antes de Jesus voltar. Eles não acreditam em um reinado de Jesus aqui na Terra, quando Jesus voltar no milênio. Eles pensam de forma diferente. Vocês estão vendo que o desenho do milênio está antes de Jesus voltar?
Aí, ó, depois desse tempo de milênio, que a igreja conquistou, que a igreja ganhou o mundo para Cristo, Jesus ele volta de uma forma cataclísmica, e aí é o juízo final. Então, Jesus volta e já é o juízo final, na concepção deles. É diferente a concepção também, né? E agora, os amilenistas, olha que período longo de milênio que eles pensam, ó. Desde que Jesus subiu, gente, eles acreditam já que a gente já está vivendo um milênio. Só que é um milênio simbólico. Vocês estão vendo o desenho cinza do milênio? Ó, o milênio para os amilenistas já está acontecendo. Não é um milênio físico, é um milênio simbólico. E eles interpretam que depois desse milênio simbólico, Jesus vem e aí haverá o juízo final. Então, essa é a visão amilenista. Ah, quer complementar, João? Alguma coisa? Não entendi nada, eu não estava aqui. Depois eu te explico. E aí, Nath, o que é curioso, né, irmãos? Assim, a maioria da igreja brasileira, ela é tendenciosa aqui, ó, com essa visão 2, tá? Que é a visão dispensacionalista. E aí, irmãos, só abrindo um parêntese, tá? O que acontece, gente? O brasileiro, ele foi muito influenciado por uma série de livros, por uma série de filmes, por uma Bíblia antiga, chamada Bíblia Scofield, que era uma Bíblia que trazia aí, eu até anotei aqui a data, ó, aproximadamente em 1875, teve um teólogo que ele trouxe aí essa visão. Então, Darby, é uma visão, né, que no Brasil, né, ela ficou muito forte, inclusive a maioria das igrejas pentecostais crê assim. Se bobear, vocês também creem desta forma. Eu sempre acreditei muito nesta visão, e agora, estudando teologia, a minha visão ela tá mudando um pouco. Eu sempre acreditei que a igreja ela não passaria pela grande tribulação. Hoje, olhando como é que está o mundo, eu estou mais velho também, tudo mais, eu já acho que é bem provável que a igreja passe, porque o mundo vai precisar de pessoas cheias do Espírito Santo para poder ministrar. Por exemplo, gente, a pandemia, o bicho está pegando essa pandemia, né? E a igreja, ela é um local de refúgio, né? A igreja, pessoas recorrem à igreja, pessoas estão assistindo às lives. Esse curso nosso aqui, ele está acontecendo num período aí de pandemia, ou seja, as pessoas estão mais sedentas para aceitarem a fé. Tem muitas igrejas aí que estão crescendo muito, mesmo nesse período aí de isolamento social e tudo mais. Aí eu não consigo imaginar uma grande tribulação em que a igreja vai lá para o céu fazer uma festa e aqui no mundo o bicho pegando, sabe? O anticristo detonando, as pessoas morrendo sem conhecer Jesus. E aí, se a gente for ao pé da letra, é bem provável que o Espírito Santo também não vai estar mais nessa terra. Aí, gente, é um caos total, né? Então, queridos, qual que é a ideia, gente? É a gente estudar com carinho, né? Estudar com carinho cada uma dessas interpretações e olhando nos textos bíblicos, né? E olhando para o Apocalipse, e olhando lá para o livro de Daniel, olhar lá para Mateus 24, Marcos 13, e a gente ir entendendo aos pouquinhos o que Jesus quis dizer, e a gente tentar interpretar um pouquinho os acontecimentos do nosso tempo, né? Esse é um tempo em que Deus está tratando a igreja, né? Só para finalizar aqui, né, Nath? Ó, por exemplo, essa segunda visão aqui, irmãos, ó, a segunda, deixa eu ver aqui, é a visão que acredita que a igreja vai evangelizar o mundo todo, né, Nath? É o pós-milenismo, né? Pós-milenismo, irmãos, ó, pós-milenismo aqui, a terceira visão, ó, ela acredita que a igreja vai evangelizar o mundo inteiro inteiro vai se converter, e aí vamos mandar missionários para os 4 cantos e tudo mais, e conforme o mundo for se transformando, o reinado de Deus ele vai se consolidando. Irmãos, essa é a esperança de todo crente, mas olhando para o mundo, né? Será que isso pode acontecer num curto período de tempo, né? Quantos cristãos existem no mundo, né? E aí depois que você contabiliza quantos cristãos existem no mundo, quantos creem na Bíblia de verdade, né? Como palavra de Deus. E aí, irmãos,
a gente vai refletindo sobre a qualidade, né? É uma igreja mais bíblica, é uma igreja que crê em prosperidade, sabe? E aí a gente vai pensando um pouquinho nessas possibilidades, viu, irmãos? Mas assim, eu estou dividindo aqui um pouquinho daquilo que eu creio, mas a ideia é a gente trocar entre a gente. Eu acho que a missão de vocês é dar uma estudadinha nessas áreas e escolher uma, né? Escolher uma. Vamos avançar, Nath. Não. Ó, aqui então a gente vai falar. Primeiro, gente, lembrando, a gente está falando por enquanto do milênio, não estamos falando da grande tribulação, tá? Milênio, então, a visão do milênio, ó, primeira visão que a gente vai falar, pós-milenismo, que é aquele que o João acabou de comentar, ou pode ser chamado também de pós-milenarismo, os dois nomes estão corretos. O que eles pensam, então? Eles pensam assim, ó, que a igreja vai ganhar o mundo para Cristo, mediante o poder do Espírito Santo, depois Cristo virá. O homem vai entregar o mundo convertido a Cristo. O milênio é uma extensão da era da igreja, é aquilo que eu falei lá no desenho. Não é necessariamente físico e é estabelecido na Terra pela igreja antes da volta de Cristo. Ou seja, esse milênio é uma era da igreja, é um período em que a igreja vai conquistar e depois de tudo isso que Jesus vai voltar. Então, eles não acreditam em um milênio onde Cristo volta e reina 1000 anos. A visão deles é diferente. Não haverá um reino milenar de Cristo na Terra, foi o que eu acabei de falar, e eles dão muita ênfase em missões, porque o que eles acreditam? Que o mundo inteiro vai ser convertido, então precisa expandir o evangelho. Visão positiva de crescimento, então eles pensam, né, de uma forma positiva no crescimento do cristianismo pelo mundo. E eles pensam também que Jesus ele voltará de uma forma cataclísmica. Então, depois desse período de milênio da era da igreja, de uma forma cataclísmica, Jesus volta. Tem algo que eles pensam também que não está incluso aqui, mas eu vou falar. Eles pensam que a volta de Cristo acho que eu falei, né, que só vai acontecer, Jesus ele só vai voltar depois que essa era da igreja converteu o mundo. Eles não acreditam que todos serão salvos, né? Eles pensam sim que vão ter aqueles que não querem, né, Jesus, mas eles acreditam que a grande maioria do mundo será convertida sim ao evangelho. Aí, ó, pode passar mais um, João, por favor. Esse é o pós-milenismo, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Pode passar um slide. Então, pelo nome, gente, ó, pelo prefixo pós, já dá para entender, né? A gente sabe o que significa pós e pré, né? Pós, então, o que é pós? Pós é o termo em relação depois, ó. Então, Jesus volta depois do milênio, por isso que é pós-milenista. Primeiro acontece o milênio da era da igreja aqui na Terra, para depois Jesus voltar. Pelo nome, então, ó, se vocês olharem o nome, vai ficar mais fácil de entender. Pós-milênio significa o quê? Jesus volta depois do milênio. De acordo com eles, com os pós-milenistas, o avanço do evangelho e o crescimento da igreja será de forma gradativa, foi o que eu acabei de falar. E vai ter uma proporção cada vez maior, né? A segunda vinda de Cristo será seguida imediatamente pela ressurreição generalizada, para o juízo final, que é geral também, ou seja, eles acreditam na ressurreição de todos. Todo mundo vai ressuscitar de uma vez. Justos e ímpios. Jesus voltou, todo mundo ressuscita, todo mundo vai para o julgamento, ali acaba tudo, vai ser a introdução do céu e daqueles que vão para o inferno, né, para o inferno, para o lago de fogo, e ali já se instaura o fim de tudo. Então, essa é a visão dos pós-milenistas. Eles não acreditam que as coisas vão acontecer de formas separadas. Eles acham que Jesus voltou, já vai acontecer juízo, ressurreição, todo mundo ressuscita, todo mundo vai para o juízo e pronto. Acabou. Né? Todos vão reinar, os que vão reinar com Cristo e aqueles que vão para a tormenta eterna. Essa é a visão do milênio pós-milenista. Aí eu vou falar aqui para vocês, ó, uma característica central deles, está no próximo slide, é o otimismo quanto ao futuro. Eles acreditam mesmo, né, que vai ser um futuro bom, um futuro que a igreja vai crescer muito e vai ter o avanço do evangelho.
Os pós-milenistas também acreditam que todos, né, como eu falei, que nem todos serão salvos, porém vai crescer com grande proporção o evangelho no mundo inteiro, e esses 1000 anos, eles provavelmente não são literais, né, mas que são um longo período. Eles pensam que esses 1000 anos é um longo período da era da igreja. E aí, ó, quais são as divergências desse pensamento? Que interessante, ó, lá o próximo slide. Primeiro, divergência contra o pós-milenismo, pode passar, João, é o cursor da história. Por quê? Ó, o pós-milenismo, ele ganhou força e ele era a posição predominante entre os reformados. Só que aí o que aconteceu? Veio a Primeira Guerra Mundial, e aí eles perderam força. Por quê? Porque se eles acreditavam que eles estavam em um período, né, de crescimento, de que eles iam entregar de paz, que o evangelho ia crescer, que o mundo ia se converter, veio a Primeira Guerra Mundial, e eles acabaram perdendo força, esse pensamento, essa interpretação. Então, quando eles começaram novamente a ganhar popularidade, aí veio a Segunda Guerra Mundial. E aí, novamente, eles perderam posição. Por quê? Porque, mais uma vez, que eles acreditavam, né, que o mundo, o cristianismo crescendo, o mundo se convertendo, tudo ficando lindo e maravilhoso, veio a guerra. E é como o João falou, gente, olha o mundo que nós estamos. É muito difícil, não sei, né, pode ser tem alguém aqui que acredite, que seja pós-milenista, mas é muito difícil você pensar em um quadro mundial de paz, né? E até porque, olha que interessante, o mundo versus o pós-milenismo. Por mais que a igreja cresça, né, dos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, nem metade se considera cristã. As pessoas conhecem o evangelho, mas não querem saber de Cristo. Então, nem na metade das pessoas elas se consideram cristãs. Então, imagina para converter esse mundo inteiro. O quanto de tempo, né? Nós sabemos no poder do Espírito Santo, tudo, mas o que acontece também é que falta um pouco de embasamento bíblico. Por quê? Porque Jesus, ele falou, o pós-milenismo não consegue explicar o sermão escatológico de Jesus. Porque olha que interessante, o que Jesus falou? Que viria o quê? Os princípios das dores, que é um momento muito difícil, né? Guerras, rumores de guerra, fome. A grande tribulação seria um período insuportável, nunca visto antes, e depois Jesus voltaria. Então, como que eles encaixam aí um mundo totalmente convertido se o próprio Senhor Jesus falou do sermão escatológico? Então, eles entram em divergência aí, porque eles não conseguem explicar, dentro da visão deles, o sermão de Jesus, o sermão escatológico de Jesus. E passando mais um slide, ó, tem aqui alguns versículos que servem de embasamento para eles, para os pós-milenistas, que são, um slide, João, que está com uma desenho de mão, segurando o mundo. Eles, ó, alguns dos versículos, depois vocês leiam, tá? Eu coloquei só um aqui, que é um dos versículos que eles se baseiam, ó, Salmos 2:8, que diz assim: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. E tem muitos outros versículos, ó. E se vocês leem esses versículos, vai sempre falar de um mundo transformado, de um mundo em paz, de um mundo governado, né? Do poder de Deus sobre o mundo. Então, eles se baseiam, alguns dos versículos que eles se baseiam são esses. Esse é o pós-milenismo, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho, ó. Tem uma figurinha aí interessante, ó. João, se você quiser falar, fica à vontade, viu? Ó, a era da igreja. Vamos ver o que o pessoal acha, o que vocês acharam, gente? O que vocês acharam dessa visão? Olha o desenho. Vocês gostaram? Vocês se identificaram? E aí? Ó, o que vocês acharam aí? Faz sentido, não faz? O Gil mandou aqui no chat, né? Segundo o Pneu Livre, o maior defensor do pós-milenismo é Daniel Whitby. Teve vários, Gil. Esses são os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles colocam uma data aí, né? 1914, eles acham que foi uma data, assim, a Primeira Guerra Mundial, para os testemunhos de Jeová, marcava aí um tempo aí que eles estavam observando. A Sandra já achou estranho. Gente, quem assim é mais assim fiel, por exemplo, eu, João, né? Acho que a Nath também, né? Minha esposa e tal, né?
A gente costuma crer, a gente procura uma interpretação, irmãos, a gente procura uma interpretação que tenha mais coerência com a Bíblia toda, né? Para mim tem que fazer sentido o Apocalipse, tem que fazer sentido as 70 semanas de Daniel, tem que fazer sentido o que Jesus falou, para mim é muito importante, porque foi Jesus, uma autoridade, né? Que a gente tem que respeitar, tentar equilibrar o que Paulo falou, porque Paulo também tem uma importância muito Se o próprio grande Jesus aí para... esse princípio das dores, como que eles encaixam isso? É verdade. Exatamente. Por exemplo, eu acredito assim que a gente já está em alguma parcela aí do princípio das dores. Gente, em função do que... Gente, como é que está o mundo, né? O mundo, ele está desafiador, né, Cada gente? vez pior. A gente pegar os acontecimentos, tudo mais, assim, irmãos, eu creio que Deus ele pode transformar, eu creio nisso, Deus ele pode alcançar, a igreja hoje em dia, né, está aprendendo a usar a internet como uma ferramenta, está usando a televisão, né, está usando os filmes, eu acredito que tudo isso vai nos ajudar a alcançar mais, né, porém a gente vê aí uma humanidade que precisa de Jesus. Tá bom, queridos? Então, depois com calma, deem uma lida nesta visão. Vamos tentar ver mais uma. Sim. Deixa eu ver como é que tá. Vamos tentar ver só mais uma, Nath. Acho que vai estender muito. E aí a gente fecha na semana que vem, né? Beleza, queridos? Pode escrever aqui no chat que a gente separa uns 5 minutinhos para poder ver as dúvidas. A figura está aqui, né? Era da igreja. A gente pode pensar assim, mas Jesus falou que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Sim, seria pregado para que as pessoas, né, se convertessem e para que não houvesse desculpa, porque Deus ele não é injusto. Então haverá um juízo e naquele dia ninguém vai ter desculpa. Eu não conhecia, eu não sabia, porque uma vez que a gente conhece o evangelho, a gente não é mais ignorante a ele. Né? Então, Jesus, o nosso Deus é um Deus justo, então ele permitirá, né, que o evangelho seja, né, o próprio Jesus falou, só virá o fim quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. Agora que o mundo inteiro vai se converter, aí já é meio Porque estranho, também, né? se o mundo todo fosse converter, não ia precisar do Lago de Fogo, o inferno. Não ia ter ninguém lá. Não, Mateus. Mateus, eu acho assim, dava para usar o Lago de Fogo aí para poder condenar o diabo e os demônios. Só isso. O profeta, o diabo, né? Agora vamos passar rapidinho. Ó, aqui é um desenho também, para ficar mais claro. Ó, então, o milênio é junto com a era da igreja, Jesus volta, já acontece tudo, ó, ressurreição de incrédulos, de crentes, julgamento, novo céu, nova terra, julgamento final, né, estado eterno, essa é a visão pós-milenista. Vamos passar só hoje, então, a milenista, e semana que vem a gente fala da pré-milenista, porque ela é mais ampla, dentro dela que vai ter a questão da tribulação, da grande tribulação, então a gente vai gastar mais tempo com ela. Então, acredito que vai ser maior o tempo, né? Então, vamos falar da outra visão, que é o amilenismo ou amilenarismo. Eles têm o quê? Que nem a gente viu no desenho, lá no começo, uma interpretação simbólica do milênio. Eles acham que desde que Jesus morreu e foi assunto aos céus, que o milênio já está acontecendo de uma forma simbólica. Olha lá o desenho, esse verde. Cristo já reina, eles não acham que Cristo vai reinar em um milênio futuro, porque eles acreditam que Cristo já está reinando agora, lá no céu, e a igreja está reinando aqui na terra através de Jesus. Então, por isso que eles não acreditam que Jesus vai vir reinar 1000 anos aqui, porque eles acham que a partir do momento que Jesus subiu, Jesus já está reinando. Então, esses 1000 anos são simbólicos. A segunda vinda de Cristo vai inaugurar o estado final dos homens, vai ter também uma ressurreição geral. E o milênio de Apocalipse 20 não é literal, foi como eu falei para vocês, é atemporal, é fora do tempo que nós imaginamos. Eles pensam que esse milênio está acontecendo. Não há um milênio... Oi, pode falar, João. Aí, irmãos, é bom a gente só dar uma explicaçãozinha rápida assim. Queridos, tem até uma lógica aqui que eles... quando eles interpretam que não é um período de 1000 anos. Vamos lá. Os números em Apocalipse, eles representam muitas figuras, né? O 666, ele representa uma coisa,
o 7 representa uma coisa, 7 trombetas e tal. Por causa disso, queridos, eles acham que se a gente seguir a mesma lógica, se os números são simbólicos, quando eu chego nos 1000 anos, também 1000 significaria um longo período, que não necessariamente seriam 1000 anos, né? Eu contar de 1 até 1000, igual a gente conta hoje, né? 2020. Então, é por isso que alguns deles acham que esses 1000 anos de Apocalipse não é muito literal. Mas como a gente disse, né, queridos, isso é uma interpretação. Isso é uma interpretação que aí a gente precisava, né, discorrer aí no grego, na exegese, as aulas iniciais, para a gente tentar descobrir isso, né? Mas é importante a gente pensar que tem uma lógica, né? Se os números são simbólicos, quando eles chegam em Apocalipse 20, eles também pensam em simbólico. Não vamos entrar nisso agora, né? Mas é só para vocês terem uma noção de onde que eles podem tirar, né, essa interpretação de 1000 anos sem ser 1000 anos literais, né? Vai lá, Nath. Sim, é verdade, isso que o João falou é importante, porque lembra que a gente teve a aulinha de hermenêutica e falamos tanto de interpretar literalmente ou interpretar alegoricamente, porque, querendo ou não, Apocalipse tem muita figura de linguagem. Por isso, gente, que tem tantas divisões de interpretação também, porque tem aqueles que interpretam literalmente, tem aqueles que interpretam esses 1000 anos, né, alegoricamente, simbolicamente, e é tudo isso que o João falou mesmo, porque como outros números têm outros significados, por exemplo, o número 3, né, número da Trindade, que eu acho que tem uma passagem que fala que Deus tem 3 espíritos, se eu não me engano, em Apocalipse, não é que Deus 7, tem né? 7, então tem o número da perfeição, tem o número 3, que é o número da Trindade, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas, mesmo de qualquer forma, tem aqueles que são amilenistas, hoje tem muitos que a gente conhece, nomes renomados, que eles são amilenistas, porque também é uma das visões, é a forma que eles interpretam, né? Então, não há um milênio entre as duas ressurreições, aquilo que a gente falou no começo, que eu li lá em Apocalipse. Essa é a primeira ressurreição, né? Os justos vão ressuscitar, e só depois do milênio que os ímpios vão ressuscitar, depois de 1000 anos. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que não haverá, que nem o desenho que a gente vai ver embaixo, vai acontecer junto. Ressurreição de justos e injustos, e depois já é o fim de tudo. Olha o desenho do 1000 aí, acho que não sei se está dando para ver um X, né? Porque eles não acreditam no milênio literal. Então, o amilenismo é a interpretação simbólica do milênio, foi o que a gente falou. Eles acreditam que no final haverá um desenvolvimento paralelo, tanto do bem quanto do mal, e o reino de Deus e o do que pertence a Satanás, aqui na Terra, né? A visão amilenista é a mais simples de todas, né, de todas as interpretações, pois ela descreve o milênio de Apocalipse como sendo a era da igreja, por exemplo, é a era da igreja aqui na Terra, um milênio simbólico, como nós falamos, é uma das mais simples de interpretar. A era da igreja, que é um milênio não literal, não são 1000 anos, literais, né, trata-se de uma era que a influência de Satanás sobre as nações sofre grande redução, de modo que o evangelho pode ser pregado para o mundo. Aqueles que reinam com Cristo 1000 anos não são os cristãos que morreram e já estão reinando com ele no céu. Foi aquilo que eu falei, Jesus já, na visão dele, Jesus já está reinando. Não vai ter um reino terreno de Jesus, tá? E eles creem também que terão corpo ressuscitado, né? Quando Jesus voltar, vai ter o corpo de todos ressuscitado, e novamente unido com o Espírito, e entrarão, então, no estado de céu eterno, aqueles que forem salvos. Então, essa é uma visão mais panorâmica do amilenismo. E aqui também tem umas divergências do amilenismo clássico. Dentro desse amilenismo, ainda existem duas visões dentro dele. A primeira visão defende o quê? Que nessa possibilidade dessa era, pode ser que se cumpram passagens do milênio, que está lá em Apocalipse 1, do 1 ao 7, depois vocês leem. Isso pode acontecer na era da igreja na Terra.
20 tá? E a outra interpretação defende que essa cifra 1000 é um número simbólico que representa... Não, a segunda defende que as passagens sobre o milênio estão sendo cumpridas pelos santos que morreram lá no céu. Então, eles também têm uma divergência dentro do amilenismo com essas duas visões, que pode ser que algumas coisas que estão acontecendo, que se fala em Apocalipse 20, estão acontecendo nesse momento no céu, ou podem acontecer com a igreja na Terra. Essa é uma visão dentro do amilenismo. E ambos chegam à conclusão que não haverá um reino terreno, como eu falei antes, e nem futuro. Não haverá um reino de Cristo na Terra, e nem futuramente Cristo vai reinar 1000 anos. O reino de Cristo está acontecendo agora lá no céu. Ele reina desde o momento que ele subiu para o Pai. Ele já está reinando. Essa é a visão amilenista. João quer falar algo? Mãe, tem uma coisa que eu vi na escola. Eu acho que é isso mesmo, você falou tudo, né? Eu acho que uma coisa que eu acrescentaria aí, irmãos, a gente precisa lembrar também que existem promessas de Deus aí, tanto para a igreja de Jesus, como também para Israel, né? A gente imagina assim que em algum momento aí, nos cumprimentos das profecias, haverá um tratamento de Deus para com o povo judeu de Israel, e haverá um trabalhar de Deus na igreja, né? A questão aí do milênio é que eles acreditam também que nesse período aí, Deus vai cumprir, né, as suas promessas ao povo de Israel, né, queridos? A gente tem que pensar também que Deus, ele sempre tratou com aquele povo, né? Tem visões, por exemplo, que acham que Israel já foi lá, agora é tudo igreja de Jesus, mas a gente tem que pensar que em algum momento o Senhor também vai tratar aí com aquele povo, né? Eu acho que é isso mesmo, você falou tudo. E aí, o que vocês acharam, queridos? Eu queria falar isso, né? E aí, esse aqui, Nath, deixa para semana que vem, tá? Sim, esse aqui, ó, que é mais por causa do tempo. também ele é mais profundo. Que aí o pessoal, essa semana, eles dão uma mastigada, né, no pós e no amilenismo, né, queridos, para vocês entenderem. E aí, gente, o que eu incentivo, assim, escrevam no papel, né, por que você não... Acho que a gente vai colocar até uma tarefinha lá, tá, para vocês. Por que vocês acham por que você não se identifica com essa visão? Por que você... Por exemplo, João, eu acredito que o milênio, ele ainda não veio. Eu acredito que ele vai ser um período de paz futuro. Eu não acredito que a gente está vivendo, né, esse período do milênio como simbólico, né? Então, eu já tenho dificuldade de me simpatizar com essa visão, entendeu? Porque o que eles acreditam, né, irmãos? Que desde quando Jesus ele ressuscitou, ele foi para os céus, ele venceu a morte, ele viu Satanás, né, cair do céu, né? Olha que interessante, né? Ele viu ali, Jesus, ele amarrou o valente, né? Ele começa a interpretar essas passagens, ele pega as passagens de Paulo, né? Colossenses 2,15, né? Que desarmou os principados, ele pega lá que o valente é amarrado. Eles interpretam essas passagens como se o diabo já estivesse preso, né? O diabo, ele está preso, porém, ele tem algum tipo de influência ainda no mundo. Então, e a gente vê, queridos, que há uma atuação, né? Há uma atuação ainda maligna no mundo, o que nos faz ver aqui que eu não consigo enxergar que a gente já esteja, né, vivendo aí este milênio. Então, querido, é uma visão aí diferente, João, né? Acho que quando a gente entrar no pré-milenismo semana que vem, vai ficar bem claro, né, a todas as visões, e aí eu acho que o pessoal vai conseguir falar, não, eu creio assim. É porque como hoje a gente não vai conseguir, gente, é muito extenso mesmo. A gente fica mais de um mês, né, João, no seminário só falando sobre isso, bem mais tempo. Isso porque eles fazem 6 meses. Eles fazem um mínimo, assim, mas a gente está tentando passar mais uma forma geral.
E semana que vem, quando a gente falar dos dispensacionalistas, como o João falou, o pensamento, né, a interpretação hoje maior aqui no Brasil, temos as outras também, mas dentro do pré-milenismo que a gente vai tratar da grande tribulação, porque é eles que enfatizam a grande tribulação. Então, vai ficar mais claro para vocês. Eu tenho um vídeo bem legal sobre o pré-milenismo, que eu vou mandar lá no grupo, aí essa semana assistam, é um debate entre dois pré-milenaristas, ou seja, eles têm a mesma visão do milênio, mas eles têm visões diferentes da grande tribulação. Eu só queria que vocês guardassem isso, que é muito importante. A visão da grande tribulação, ela está dentro do pré-milenarismo, que é o que a gente vai falar semana que vem. Os que a gente falou hoje, que é o pós-milenismo e o amilenismo, eles não tratam a grande tribulação. Então, é importante a gente só enfatizar isso, né, João? Porque senão buga, como os nomes são parecidos, aqui a gente não entrou ainda na tribulação, não falamos sobre ela, porque ela é tratada dentro do pré-milenismo, que é o mesmo que pré-milenarismo, a gente vai falar semana que vem. Queria perguntar se vocês ficaram com alguma dúvida hoje. Ô, João. Aqui o chat tá bombando aqui, né? Já te dou a palavra, Matheus. Ó, Cláudia, fica tranquila, viu, Cláudia? Por ser um tema aí mais que a Bíblia não fecha, né? A Bíblia não fecha esse assunto. Eu acho que Deus ele fez isso de propósito, né? Para a gente depender mais dele, para a gente buscar mesmo Jesus e tudo mais, porque é um tema, gente, que a gente não tem certeza 100%. Quando a gente trouxer essa visão que a Nath vai trazer semana que vem, a gente vê que é uma visão que ela traz mais detalhes de outros eventos bíblicos que essas duas visões de hoje não deixam tão claros, né? O que eu penso assim, gente? Quanto mais a gente conseguir abordar, né, os textos bíblicos, é melhor, né? A gente não pode, assim, acrescentar, né? A palavra nos orienta a não acrescentar mais do que está escrito, né? Por exemplo, teve igreja que já pôs data. Se eu não me engano, Gil, os adventistas colocaram data. Os adventistas né? Também. Data. Os adventistas, assim, eu tenho um carinho por eles, assim, que eles... O João é meio herege, viu? Ele gosta dos adventistas. Eu gosto muito dele, assim. Eu gosto muito... pode falar. Mas eles têm muitas heresias, viu? Na visão dos milenaristas, como Jesus, quando Jesus subiu para o céu, começou do ano zero de novo, e eles acreditam que Jesus subiu para o céu e começou o milênio, daria já mais de 2000 anos, né? Aí já mas simbólico. Eles pensam, eles não acham que são 1000 anos, 1000 dias, né? 1000 dias, 1000 anos. Eles acreditam que é simbólico, é um simbolismo esse número. É um longo tempo, mas não necessariamente é um número 1000, entendeu? Então é menos. Ou mais, para eles é mais. E aí, Gil? E aí, Matheus, tem versículo que fala assim que para Deus 1000 dias é como um ano, e um ano é como 1000 dias. Como é que faz, né? Será 1000 anos mesmo? Será que não é? Lembrando que Deus é atemporal. Deus ele não está preso no nosso tempo. Então, buga um pouco, né, gente? Porque é muita coisa, né? Fala, Gil. Kairos Cronos. Mas eu quero deixar aqui uma frase dita pelo Isaac Newton. Essa frase está no meu livro. Ai, coisa boa, meu. Ó. Gil, esse livro é pentecostal, é dispensacionalista, não é? Milenista, você já sabe. Dispensar. Dispensacionalista, pronto. O autor, uma frase do Isaac Newton, que também era um milenista. Perto do tempo do fim, surgirá um grupo de homens que voltará sua atenção para as profecias e instituirá na sua interpretação literal, no meio de muito amor e oposição. Eita, que forte, hein, cara? Que forte, hein? Mas aí, queridos, né? Interessante, viu, Gil? Bem interessante, né? E aí, queridos, quem sabe, né? Mais para frente a gente pode combinar, talvez, aí, né? De fazer uma leitura aí, capítulo a capítulo do Apocalipse. Teve uma igreja que fez isso, ficou um ano inteiro. Olha que interessante, teve uma igreja que ficou o ano inteiro lendo Apocalipse, versículo por versículo, né? Só para interpretar aí, né?
com mais detalhes, né? Quem sabe mais para frente a gente vê isso daí. Gente, até no seminário, gente, fica muito polêmico, porque você junta lá várias igrejas diferentes, cada uma com uma doutrina, aí buga tudo, né? Então, assim, é um assunto que tem muito a ver com a interpretação bíblica. Talvez a gente ficar mais forte na questão da interpretação, treinar outras áreas da teologia, para lá na frente a gente voltar, né? Voltar aqui para o Apocalipse, para a escatologia, né? E estudar mais esse tema. Mas eu acho que é bacana para a gente levar, gente. A gente conhecer essas possibilidades, conhecer como os vários estudiosos pensam, as várias linhas de interpretação, como é que elas olham aí para a Bíblia, né? Quem sabe, Nath, a gente pode combinar mais para frente umas 2, 3 aulinhas para a gente conversar um pouquinho aqui sobre calvinistas e arminianos, só para vocês verem como é uma coisa interessante, né? É um assunto que é polêmico, mas, gente, são 2 interpretações lindíssimas da doutrina da salvação. Eu acho lindo. E sabe o que é interessante, Calvino, João? eu acho lindo a divergência que eles têm. Não, desculpa, eu ia falar que é interessante porque quando a gente pega outros temas que também são polêmicos e também tem linhas de interpretação diferentes, a gente vê que não é só na escatologia, porque às vezes as pessoas têm medo da escatologia, né? Não querem estudar, têm medo das figuras de linguagem. Quando começa a estudar, vê que é um pouco difícil e desiste. Mas tem outros temas, como a salvação e outros, que as pessoas bugam também, têm dificuldade de entender. Só que eles também têm linhas diferentes, mas eles respeitam aquilo que é principal, aquilo que é pilar, né? Não negocia a salvação, a gente não negocia a vinda de Jesus, é isso que é o mais importante, né? Só para encerrar, irmão, só para vocês terem ideia, tem igrejas que não acreditam nos dons, acham que os dons serviram só pro Atos dos Apóstolos. Tem linhas aí de estudiosos que acham que os dons espirituais foi só para aquele tempo. Os milagres, os dons, na época de Paulo, na época dos apóstolos. Essa visão está mudando bastante, né? Está mudando bastante. A Natália e eu, nós estudamos um seminário fundado pelo pastor Ernesto Gnini. Esse pastor, ele morreu com 101 anos. Ele foi ele era um pastor batista, só que ele, enquanto ele estava no momento de oração, ele foi batizado com o Espírito Santo. E aí ele foi expulso lá do grupo dos batistas, porque ele foi batizado com o Espírito Santo. E aí ele se entristeceu muito com tudo aquilo, ele contava para as pessoas da experiência dele e ninguém acreditava. Aí, irmãos, que esse homem, como Deus usou esse homem? Ele passou a vida dele inteira viajando no Brasil, pregando nas igrejas, explicando que os dons espirituais, eles existem para nosso tempo. Pensa assim, uma pessoa que era de uma igreja tradicional, que não acreditava, e como Deus impactou. Até minha esposa, ela tem uma experiência aí, qualquer dia ela pode compartilhar com a gente, porque ela também veio de uma igreja tradicional, e ela tem uma intimidade aí com o Espírito Santo bem particular, e aí era um povo que não acreditava nisso, né? Irmãos, e a nossa igreja, ela vem dessa tradição, ela vem de uma tradição batista renovada, que é uma... Hoje em dia também já tem, né? Os presbiterianos renovados, lá do Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, que já é uma linha de igrejas históricas, mas que acreditam nos dons espirituais. Então, queridos, são detalhes aí teológicos que vão Deus recompense. Obrigado, Nath, pelas explicações. Ela que montou essa aula. Sabedoria. É um tema difícil, né, queridos? A gente vai mandar os slides para vocês. Dei uma lida de semana. Sabe uma dica legal, irmãos? Façam um desenho. Vocês estão me ouvindo ou não? Façam esse desenho que eu mandei aí no grupo. Eu mandei o desenho das visões. Faz numa folha de sulfite esse desenho, faz ele colorido e marca ali os... João? Ficou mudo, né? Foi abduzido. Escrevendo ali, né? Pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. E vocês estão me ouvindo ou não?
Agora sim. Yes. Fui arrebatado? Voltei. Voltou, então não foi não. É isso mesmo. Aí, gente, ó, qualquer dúvida que ficar quando vocês leem os slides, pode perguntar lá no grupo, a gente manda, a gente estuda junto. João, Tá bom? Né, João? Aí a gente vai Beleza, estudando queridos. junto. Deus abençoe. Tá bom? Isso. Vou pedir para a Nath aí orar para a gente encerrar. Deus abençoe Denis, Deus abençoe Gi, Deus abençoe Luciana, Antônia, minha sogra, Gil. Depois eu quero ver esse livro, viu, Gil? Depois você me presta. Denis aí, Sandrinha, Deus abençoe. Gente, eu vou colocar a gravação das... Quem tiver interesse gravação também, da aula lá, viu, gente? Aí quem perdeu pode assistir, tá? quem tiver interesse também, depois, João, a gente pode passar rapidinho, apesar que o João colocou uns livros lá no curso, né? Mas tem bibliografias que a gente pode passar para vocês, nomes de teólogos, de autores, que são muito bons também, que vai ajudando vocês aí também, viu? Vamos orar, então, né? Gente, ó. Queridos, é sempre bom, assim, ter autores bíblicos, tá? Porque, assim, gente, tem estudiosos, tá? A gente tem que pensar, assim, em autores, assim, que são fiéis ao texto bíblico. Que tem alguns estudiosos que são fiéis, assim, à filosofia, à história da época, e tem muitos autores bíblicos que também usam dessas fontes, tá, queridos? Aí é mais seguro pra gente, né? Vai lá, Nath. Amém. Vamos orar, então, né, gente? Obrigada. Como eu falei, parece bem difícil assim no começo, mas a gente vai se acostumando com os nomes e a gente vai aprendendo junto aí, em nome de Jesus, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Até semana que vem. Obrigada pelas orações que vocês fizeram por mim e pela minha família. Essa semana a gente já está saindo do isolamento, estamos bem, graças a Deus. Viu? Muito obrigada. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor é, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nós e através de nós. Obrigada por esse tempo que o Senhor proporcionou, precioso, onde estamos reunidos, Pai, em Teu nome, para aprender mais de Ti, para crescer em conhecimento, Pai. Senhor, revela-te a nós, destampa os nossos ouvidos, Pai, destampa os nossos olhos. Nós desejamos se aprofundar em Ti, Senhor, assim como a Tua palavra diz, para Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Que esse seja, Senhor, o desejo principal do nosso coração, Pai. Senhor, se há dificuldade em nós, Pai, se nós não estivermos entendendo, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude, porque a Tua palavra diz que Ele nos lembraria de tudo aquilo que nós estudamos, que Ele nos lembraria de todas as coisas, Pai, mas Ele só pode lembrar se nós lermos, se nós estudarmos. Nos ajuda a compreender, Senhor, a Tua palavra, para que nós não sejamos enganados, Pai, porque o cursor deste mundo não é bom, Pai. Ô, Senhor, hoje a filosofia, ela tem dominado o mundo, Pai. A ciência, Senhor. Ô, Pai, essas teologias liberais, Senhor, que têm afastado as pessoas da Tua presença, que têm confundido os Teus filhos. Senhor, não deixa que nós sejamos enganados, Pai. Que nós possamos nos aprofundar na Tua palavra e conhecer mais de Ti e falar mais de Ti, que a nossa boca não falte palavra de vida eterna para com aqueles que precisam. Senhor, visita cada um que está neste grupo, cada família aqui representada por cada um, Senhor. Blinda-os, Pai, livra-os de todo mal, de todo vírus, da enfermidade do corpo e da alma. Que neste período, Senhor, os fortaleça e os ajude em todas as coisas, Pai. Abençoa, Senhor, cada um. Obrigada por eles estarem aqui conosco neste tempo precioso. Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os honre por este tempo que eles estão cedendo para aprender mais de Ti. Fica com a família do João, com ele, Senhor, com a Jane, com o Eliel. Restaura a saúde do João. Guarda, Senhor, a vida da Jane e do pequeno Eliel. Guarda a minha casa, Deus, a minha família e a família de cada um, Senhor. Nós também te pedimos por cada pedido de oração da tua igreja, que o Senhor entre com cura, Pai, manifestação do teu poder na vida dos teus filhos, para que eles saibam que só o Senhor é Deus, Pai. Nós te louvamos nessa tarde, já te agradecemos por tudo que és, Pai. Muito obrigado no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.
Amém. Queridos, pessoal. Deus abençoe. Quem puder lá acompanhar a conferência, está bem interessante, viu?